Olá, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu sou a Daphne. Estamos em mais um Astral Hegemônico. Gratidão por todos estarem aqui nos assistindo, tá? Já vou deixar o pedido para vocês curtirem, né, a nossa página e compartilharem também. Se inscrevam, estão sempre tendo novas colocações aí para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre o espírito, né? Num assunto que para alguns ainda é oculto, para outros já estão despertos, mas algumas pessoas ainda têm medo, né? Se questionam, nossa, mas um espírito, eu vou ver um espírito, isso e aquilo, e aquilo outro. Bom, primeiro que a gente tem vários níveis de mediunidade, né? As pessoas elas têm vários níveis e esse nível ele só é alcançado com amadurecimento. Então, assim, para quem tem medo de espírito, a primeira coisa é, você não vai ficar vendo espírito sem que você esteja preparado para isso, tá? Sem que você perca o medo para isso, sem que você tenha um contato com isso. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu tenho medo, tenho receio de estudar, de falar, de ler, né? Bom, dentro de você há um espírito. Se ninguém te contou isso, pode acreditar. Então, assim, você deveria ter medo de você mesmo, né? O início do medo já era o se olhar no espelho, né? Tomar um susto todo dia de manhã, um espírito ali. É exatamente isso. Toda energia é o quê? Toda matéria é energia densificada, tá? A energia vai se densificando, se densificando, se densificando, se densificando, até que gere um óculos ali, né? E que a gente chama de orbe, e isso se concentra mais ainda e transforma em matéria, né? Alguns reatores quânticos já estão conseguindo gerar justamente a matéria a partir da concentração de energia, né? Então, explica a criação da vida, né? Explica o espírito. Então, assim, não há por que temer um espírito se há um espírito dentro de você, né? Da mesma forma que você vê pessoas pela rua, você pode ver também espíritos pela rua. Muita gente acaba questionando isso, falando que isso é esquizofrenia. Na verdade, o esquizofrênico ele tem canais abertos justamente por traumas que foram gerados muito severos e acaba com que haja, com que eles tenham essa visão mais aberta, né? Só que eles não conseguem separar uma realidade física de uma realidade extrafísica, né? Eles não conseguem ter o discernimento de uma energia boa, de uma energia ruim. E com isso eles acabam assimilando isso, impregnando isso na vida deles e realmente se desorientam, né? Fazendo com que haja dificuldade de interação e dificuldade de vivência, né, no dia a dia. Na verdade, há muita necessidade de entendimento disso, né? Algumas pessoas falam, mas eu sou da religião tal, e lá não se acredita em espírito, né? No espiritismo. Então eu te falo, a outra religião acredita no Espírito Santo, que é um espírito. Então, assim, é ter consciência, né? Muitas vezes quebrar alguns dogmas, né? A gente quebrar algumas coisas que elas vêm acontecendo repetitivamente, a gente não tem consciência do que se é falado, né? Tudo na vida é energia, tudo, tudo. Essa madeira, essa luz, esse celular que está também com energia elétrica, as ondas eletromagnéticas que chegam nele, então assim, tudo é energia, tá? Com o espírito, ele não deixa de ser uma energia. Porém, para alguns é uma energia visível e para outros é uma energia que ainda não é visível. Tudo depende do teu grau de evolução. E como que é feita essa evolução? Geralmente, toda evolução ela se dá pelos aprendizados vividos, né? Muitas vezes nessa matéria a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, a gente passa por situações no qual a gente não gostaria de passar, tá? Mas na verdade as situações são simplesmente preparos, tá? São preparos para quê? Para que faça com que a sua matéria evolua, com que a sua mentalidade evolua e esteja preparado para um passo maior, né? Vamos dar um exemplo. Meu primeiro namoradinho me deixou. Né? Foi um sofrimento para todo mundo, com certeza todo mundo aí sofreu, né? Na infância, sei lá, adolescência.
né, com o primeiro namoradinho ou a primeira namoradinha. E depois disso passou. E aí você foi, né, pro próximo. O próximo relacionamento foi novas fases de aprendizagem, né, de autoconhecimento. Quando dá certo, continua. Quando não dá, você procura ver aonde foi o teu ponto de erro, aonde foi que você precisa melhorar, né? Então, assim, todas as etapas que a gente vive na vida, por mais que haja dificuldade, por mais que haja problemas, são etapas com que fazem com que exista a nossa evolução, tá? Sem a dificuldade não há evolução, porque a gente entra na zona de conforto e a gente não busca mais nada. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, se eu tiver muito dinheiro, eu vou parar de trabalhar. Então, assim, quando você tem, você entra na zona de conforto. Por isso que muitas vezes te é retirado. Agora, quando você está ali dentro e mesmo assim você não para, você continua buscando, você continua na sua evolução física, mental e espiritual, mais te é acrescentado. Por isso que assim, você não pode deixar cair na procrastinação. Procrastinação é energia estagnada. O universo se move, tudo se move, o mundo se move, a energia é móvel, a energia não pode ficar parada e ela não fica. Se há alguém que estagna a energia, esse alguém vai ser empurrado por outra energia para que ele seja movimentado. Porque tudo é energia em movimento. Você precisa se movimentar. Não adianta você aprender coisas bonitas se não colocar na prática. Não adianta você falar coisas bonitas se também não colocar na prática. Não adianta você chegar em um templo, algo, se você não puser isso na prática no seu dia a dia. E o seu dia a dia não é para você, não é para sua benfeitoria. Muitas vezes fala assim, é para mim, é para minha evolução. Não, esquece você. Para de ser um ego tão puxado para si. Tudo que se aprende não é para si. É para se aprender, se curar e se tornar um curador. Na verdade, todos nós estamos aqui para nos tornarmos curadores. Porém, para isso a gente precisa da cura. Muitas vezes a gente tem fraturas emocionais, né? A máquina Kirlian, né, é uma fotografia da aura, nós inclusive fazemos, que consegue mostrar as fraturas emocionais no qual todos passam por um processo, né? Muitas vezes a gente precisa ressignificar essas fraturas. Para quê? Para que aquela lacuna seja preenchida. Eu não fui criado por minha mãe, ou alguém me deixou, ou eu perdi o meu filho, né? Existem várias e inúmeras lacunas emocionais. Por quê? O nosso espírito, ele é movido pela energia, né? E a energia do pensamento e do sentimento são energias muito poderosas, né? O que move a nossa matéria é o nosso sentimento. Agora, se você começa a vibrar de uma forma baixa, ou seja, se você pensa coisas ruins do próximo, se você é circundado por pessoas com que te deixem mal, com pessoas com que façam mal a si e você é conivente com isso, você também vai estar sofrendo influências, porque todos estão ligados. Claro que você só ajuda quem pode ser ajudado, você pode aconselhar, porém você não pode deixar com que sua aura impregne aquela energia ao redor, tá? Muitas vezes você precisa tomar cuidado, orar e vigiar, né? Então, quando você vigia aonde você está, vigia o que você pensa, vigia o que você faz, vigia aonde o que você está se alimentando, as pessoas que estão te circundando, você consegue ter essa diferenciação mórfica e inclusive energética, tá? Quando a gente muda a nossa forma de pensamento, vocês já podem ter notado que muitas pessoas se afastam. Pessoas que se afastam porque elas não fazem mais parte daquela faixa vibracional. Conseguiu compreender por que eles se afastam? Eu agora resolvi parar de beber e comecei a malhar. Os seus amigos de copo vão se afastar. A não ser que algum daqueles queira evoluir junto contigo e aí comece a caminhar contigo, comece a correr contigo. Porém, muitos deles não.
E você vai começar a receber o quê? Novas pessoas na sua vida, com novas faixas vibracionais, com novas energias. Então, tudo que te circunda parte de você, parte da sua energia, parte do seu espírito. Agora, eu vou ver quando eu estiver apta, quando eu estiver preparada, eu vou ver espíritos. Sim, a gente já vê espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Né? Espíritos nós vemos a todo momento. Só que uns estão um pouco mais densificados e outros não. Só que o que diferencia da sua visualização e o que fica a sua circunjacência, né? É justamente a tua faixa vibratória. Se você pensa em coisas ruins, deseja coisas ruins, se você vibra na angústia, se você vibra no medo, se você vibra no rancor, na raiva, você irá atrair pessoas que têm o mesmo tipo e da mesma forma atrairá espíritos que têm a mesma vibração. Então, enquanto você vibrar na falta, na necessidade, na dificuldade, você só vai estar atraindo isso para você e vai estar atraindo espíritos que vão auxiliar a te piorar. Agora, quando você deu tudo ruim, mas você tá falando assim, tá tudo bem. O jugo de Deus é leve, né? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tudo vai passar, tudo vai melhorar. Você começa a atrair o quê? Sair da sua faixa vibracional anterior e entrar na faixa vibracional superior. Entendeu? Então você começa a ter conectividade com seres de maiores evoluções, né? Você começa a ter esse teu aumento energético, essa mudança vibracional, porque já falei em outros vídeos, né? Os opostos se atraem, sim, se atraem para se curar, para se equilibrar, tá? Mas os iguais se unem, né? Eu não tenho um pé aqui na minha mão, eu tenho os dedos da mão com a mão, né? Então, assim, para formar um polo positivo é necessário uma massa positiva. Então, quando você se torna uma massa positiva, você consegue atuar com a massa negativa. Por isso que eles se atraem. Porém, você precisa de uma polaridade, você precisa de uma massa. E essa massa vem o quê? Pensamento, sentimento. Os dois estão juntos. Comece a treinar a sua visão para as outras pessoas, olhá-las com amor. O que precisa, o que eu posso ajudar? O que eu posso ouvir do meu irmão para poder auxiliar ele? Hoje muitas pessoas sentam no restaurante, não é crítica, não, é uma observação para que possa ser mudada alguns tipos de atitudes. Sentam no restaurante, no outro dia, né? Eu tive um exemplo, um grupo de amigas que estavam entre si, não é nem mais conversando entre si, mas estavam entre si, foram comer um sorvete, né? Tomar um lanche, uma pizza, e aí uma delas estava chorando. E eu fiquei notando, né, olhando aquilo, e em 30 minutos ninguém conseguiu se tocar que a amiga estava chorando, porque estavam todos no celular, todos gastando sua energia com coisas vãs, né? Então, quanto mais você ser um ser humano, a gente veio para cá para isso, né? Para colocar a mão na massa. Então, a gente não pode desperdiçar a nossa energia com coisas vãs, com coisas fúteis, né? Muitas vezes vendo documentários que não vão te agregar em nada, né? Recebendo conversas de fofoca que não vão te agregar em nada. Então, assim, a partir do momento que você altera a tua faixa vibracional e fala, eu não aceito mais isso, você muda para a próxima escala. Claro que sempre vão haver energias anteriores que vão tentar te puxar, porque você estava conectado ali, né? Então, o que vai fazer para você soltar? Demora um pouco, né? É doído, mas você se solta e aí você entra para o próximo nível. Até que as energias anteriores, de baixo nível, não tem mais resistência e não conseguem mais te alcançar. A não ser que você mesmo volte a ter conectividade com elas. Como da mesma forma ocorre o contrário, quando você está buscando a tua iluminação, você começa a o quê? Tem a dificuldade para chegar, mas você começa a ter a conectividade com energias elevadas, energias superiores à sua.
Porém, quando você se conecta, você se funde a elas, se torna um novo polo, tá? É isso que você deve buscar ser. Por isso não adianta você querer mudar o mundo, querer mudar a legislação, querer mudar político, querer mudar tudo. Não adianta, não adianta. Você tem que mudar a si. Você mudando, tudo que te circunda vai mudar. A tua forma de ver o mundo e as pessoas, que seja sempre uma forma com amor. Amor ao próximo, amor a si. Muitas pessoas falam assim, mas eu dei tudo para ela. Isso é uma forma de você se autocobrar, né? Isso é uma forma de você estar dando em troca de. Não dê em troca de, não dê esperando algo. Simplesmente faça que o seu coração vibra. Também evite com que as outras pessoas interfiram nos seus sentimentos. Muitas vezes a gente atua por sermos espíritos, né, um pouco mais densificados. Muitas vezes a gente atua por vibrações que nem são nossas, né? Quantas vezes a gente chega em algum lugar, começa a se sentir irritado, começa a se sentir nervoso, são vibrações que não são nossas. Então a gente precisa ter o discernimento, por que eu estou fazendo isso? Esse sou eu realmente? Esse é o meu eu? É isso que eu penso? É isso que eu quero? Né? Às vezes você para num lugar, você só senta ali para tomar uma água de coco, e aí já vem uma pessoa te chamando para beber e tal. Para aí, reflita, não vá pela influência do próximo que está tentando o quê? Fazer a energia voltar. Por quê? Para se tornar um polo, eles querem crescer, né? Só que é nesse momento que você tem que refletir, isso é o que eu quero realmente? Isso é o que eu busco? É esse o meu propósito? Fazendo isso, você consegue se blindar, ter a armadura energética que a gente precisa. Às vezes, a gente pode dar um deslize e é normal acontecer. Estamos aqui na matéria, a gente está errando. A gente veio para fazer, né? Não dizem, se quiser fazer bem feito, faça você ver mesmo. Então, a gente se materializou, se tornou matéria, para que a gente pudesse fazer bem feito. Assim como o verbo se tornou carne, né? Ele se tornou carne porque ele veio para ser perfeito. Se quiser fazer, faça bem feito. Então Deus se tornou carne com seu filho para que a gente pudesse fazer bem feito, tá? E é para isso que nós viemos. Não se fixe no que te puxa para baixo. Se é leve para puxar de lá de baixo quem estava te puxando, você que vai ser a cura. Por isso que você é posto ali. Por isso que você é posto com pessoas que você tem dificuldade. Que você precisa melhorar para poder crescer. Não só crescer, como fazer com que os outros cresçam. Faça você mesmo. Esse é mais um Astral Hegemônico. Espero poder ter agregado boas informações, bons princípios para vocês. E, claro, se vocês puderem, né? Vamos curtir, se inscrever e compartilhar, que vai ajudar a gente, tá? A crescer mais esse canal e cada vez fazer mais vídeos e mais coisas para que consiga estar todos em um plano evoluído, né? Muito bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau.